Olá, queridos, graça e paz, Pastor Newton Júnior aqui, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Devoção na Prática. Nós já aprendemos o que é a prática devocional, nós já aprendemos quais os elementos que precisam compor um momento devocional, nós já aprendemos como fazer uma meditação bíblica e hoje e na próxima aula, que é a última, nós vamos aprender a fazer a devocional na prática. Isso mesmo, eu vou realizar aqui uma devocional simples, objetiva, com todos os elementos necessários, e você vai poder participar dessa devocional e você vai poder praticar fazendo, vivendo, experimentando. Importante dizer que o que eu vou realizar aqui não é um teatro, não é uma encenação. O que eu vou fazer aqui é uma devocional de verdade, objetiva, simples, porém verdadeira, do fundo do coração, com o objetivo de inspirar você. Importante lembrar que para que a sua devocional flua bem, você precisa de alguns elementos, você precisa de um lugar. Assim como eu estou aqui gravando nesse lugar silencioso, solitário, preparado, você vai precisar de um ambiente. Não precisa ser um ambiente ultra confortável, pode ser a sala da sua casa, pode ser o seu closet, pode ser o seu carro, se você conseguir pará-lo num lugar tranquilo, que você consiga silêncio. O importante é que o ambiente seja restrito e silencioso para que a sua atenção esteja 100% na devocional. Preparando o ambiente, é importante que você tenha a sua Bíblia, você vai precisar dela, e nesse caso é melhor que você tenha a sua Bíblia física, porque você vai precisar marcar o texto. Que você tenha à mão uma caneta, um marca-texto, e que você tenha papel, um caderno, um bloco, para que você anote aquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Depois que você tiver todos esses elementos em mãos, você vai colocar uma música, para que a sua consciência, para que a sua atenção se torne cativa à presença de Deus. Você vai colocar uma música não para atrair a presença de Deus, você vai colocar uma música para se atrair a presença de Deus, para gerar em você mesmo consciência da presença de Deus. E a partir da música, eu recomendo que você fique um tempo em silêncio, permitindo que a canção entre no seu coração, e logo em seguida você já comece a sua oração, assim como eu farei a seguir. As vidas que se pela tua presença, que as vidas que acessarem esse curso sejam tocadas pelo teu Espírito Santo, que a realidade da tua presença se torne total, que a realidade da tua presença se que a realidade da tua presença se torne palpável para nós, que a realidade da tua presença enche o nosso coração, não somente o meu, mas de todos aqueles que vão participarem, necessário desse conteúdo. Que o Senhor nos ajude a desenvolver uma devoção profunda, uma devoção constante. Que o fogo do Teu Espírito Santo queime no nosso coração. Que o fogo do Teu Espírito Santo consuma tudo que há em nós que não Te glorifique. Tudo que há em nós que não sirva para a Tua glória. Que não seja para a nossa santificação.
que não produza o cumprimento do teu propósito nas nossas vidas. Que o fogo do teu Espírito consuma e que a tua presença queime no nosso coração. Espírito Santo, que o nosso coração esteja alinhado ao coração de Jesus, que a nossa mente esteja cativa aos pensamentos de Jesus, que a nossa vida glorifique ao Senhor Jesus. Ó, nos prepare agora para recebermos a tua palavra. Enquanto nós estivermos meditando na tua palavra, que as verdades profundas do Espírito saltem aos nossos olhos, penetrem ao nosso coração e que a tua palavra nos transforme, que a tua palavra nos convença dos nossos descaminhos, dos nossos pecados, que a tua palavra nos santifique, que a tua palavra nos modele, que a tua palavra nos defina nesta hora. Ó Espírito Santo, que o fogo do Senhor queime nos nossos corações e que o Senhor nos conduza a uma vida mais devota, a uma vida mais consagrada, a uma vida mais profunda. Que esse momento nós estamos aqui não seja um momento teatral, um momento figurativo, mas um momento de fluir do teu Espírito. Que o Senhor nos dê a graça de experimentar uma intimidade que nós não temos, de pisar no secreto com verdade, com propriedade, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que o nosso coração esteja preparado como uma boa terra e que a tua palavra seja semeada em nós pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queima em nossos corações, Senhor. Queima dentro de mim, Senhor. Acende uma chama que não se apague dentro do meu coração. Oh, glória, 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 glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. A porção de hoje que eu separei para a nossa devocional de hoje se encontra no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35 até o primeiro versículo do capítulo 5. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41 e depois capítulo 5, versículo 1. À medida que eu for lendo o texto, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, e eu vou fazer aqui as minhas marcações, aquilo que o Espírito, aquilo que saltar diante dos meus olhos, logicamente crendo já sensível pelo Espírito através desse momento de oração, mas você pode fazer aí a sua marcação, ou se preferir assistir ou fazer para que você pratique, também pode. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava sendo cheio de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5, versículo 1.
Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Eu marquei algumas verdades que me saltam aos olhos na leitura desses poucos versículos que lemos. Primeira marcação que eu fiz aqui é que Jesus decide ir para o outro lado, sendo já tarde. Versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: vamos para o outro lado. O que me faz refletir é a urgência no que Jesus está fazendo. Já é tarde, por que não descansar? Já é tarde, por que não esperar o dia seguinte? Por que Jesus tem tanta urgência em ir para o outro lado? Ao ler esse texto, a meditação para onde eu sou atraído é: o que tem do outro lado? E nós lemos mais à frente, lá no final da leitura, no capítulo 5 já, que o que Jesus vai encontrar do outro lado é um homem possesso por demônios. Um homem que precisa ser liberto. A verdade que me salta é que a transformação de uma vida é tão importante para Jesus, que nessa motivação de ver uma vida transformada, ele negocia o seu cansaço, ele negocia o perigo de atravessar o mar em uma hora imprópria. Ele arrisca a sua própria vida e também a vida dos seus discípulos em uma travessia extremamente perigosa, porque para Jesus uma vida vale o sacrifício. A segunda marcação que eu fiz aqui na leitura desse texto está no versículo 40, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? A reflexão aqui que me salta, que me vem nessa pergunta de Jesus aos seus discípulos é: por que vocês ainda não foram ativados para um outro nível de fé? Porque nessa altura da vida e da relação de Jesus com os seus discípulos, esses homens já tinham visto o que Jesus era capaz de fazer. Eles já tinham visto Jesus fazer milagres. Eles já tinham visto Jesus operar maravilhas. E o que Jesus espera deles, e por isso confronta, é que eles tenham fé suficiente a ponto de tomar uma decisão, a ponto de dar uma palavra, a ponto de pelo menos fazer uma oração. Em que nível do nosso relacionamento com Jesus nós nos encontramos? A reflexão aqui é: será que o Newton, e sempre na minha meditação na devocional, abrindo um parênteses aqui, o questionamento não é para outro, não é para a igreja, não é para o público que possivelmente eu vou comunicar, mas nesse momento devocional a reflexão é para mim. Eu sempre faço a pergunta respondendo e aplicando a minha realidade. Será que o Newton já não deveria estar acessando novos níveis? Será que o Newton já não deveria ter um nível de autoridade? Será que o Newton já não deveria ter um nível de intimidade com Jesus o suficiente para confiar mais? Será que o Newton, nessa altura de vida, nessa altura do relacionamento dele com Jesus, ele já não deveria estar acessando níveis que ele ainda não acessa? Jesus pergunta: como é que vocês ainda não têm fé? Será que eu ainda não acessei o nível de fé que eu deveria acessar? E a última anotação que eu fiz aqui está no versículo 1 do capítulo 5. Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem, a terra dos Gadarenos. A noite foi tensa, teve tempestade, quase que eles naufragaram. Mas Jesus e os seus discípulos chegaram do outro lado. A reflexão que me salta aqui
é que todas as vezes que eu estiver envolvido naquilo que Jesus está envolvido, eu não vou naufragar. Enquanto o propósito de Jesus for o meu propósito de vida, eu não estarei isento das tempestades, mas elas não vão me abater. O propósito de Jesus, a lição aqui é: o propósito de Jesus não me livra das tempestades, mas as tempestades não são suficientemente poderosas para me abater enquanto eu estiver naquilo que Jesus está. Enquanto você estiver na sua força, na sua vontade, no seu propósito, a tempestade pode te afundar. Mas se o propósito de Jesus, se é a vontade de Jesus, se é o plano de Jesus, mesmo diante de intempéries, você chegará do outro lado. Olha que verdades simples e profundas nós fomos expostos nessa meditação dessa nossa breve devocional. A prioridade de Jesus são as vidas. Por elas, Jesus atravessa tempestades. A segunda reflexão é: será que eu ainda não acessei todos os níveis de vida, de fé e de realização que Deus tem para a minha vida? Será que eu estou vivendo aquém da estação que eu me encontro? A terceira meditação é: se o meu propósito, se a minha jornada for a de Jesus, eu chegarei do outro lado. Dito isso, eu te proponho a parte final dessa devocional, que é orar para que essa palavra que nós meditamos se aplique na nossa vida e se torne em prática. Vamos orar? Pai, obrigado pela boa semente da Tua palavra que o Senhor semeou em nosso coração nessa devocional. Obrigado por ter aberto os nossos olhos para enxergar a revelação da Tua palavra. E eu intercedo para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos dê a graça de transformar os ensinamentos que hoje nós aprendemos em prática. Nos faz apaixonados por vidas assim como o Senhor é. Nos faz comprometidos com a missão a ponto de nos sacrificarmos para que vidas atribuladas, aprisionadas pelo diabo, sejam libertas através das nossas vidas. Senhor, não permita que vivamos aquém da estação em que nos encontramos. Que, diferente dos discípulos, nós possamos alcançar o nível de fé que o Senhor deseja, o nível de autoridade que o Senhor deseja. Nos livra da imaturidade, de não discernir aquilo que o Senhor já nos entregou. Glória a Deus. Nos ajude a viver no pleno potencial daquilo que o Senhor nos entregou. Nos ajude a usar toda a autoridade que o Senhor já nos entregou, todo o aprendizado que o Senhor já nos ensinou. E, Senhor, nos ajude a cumprir o propósito ouvindo o Teu coração. Nos livra de viver para nós mesmos, nos livra de fazer a nossa vontade, porque na nossa vontade o naufrágio é um risco iminente, é uma realidade. Mas se estivermos naquilo que o Senhor está, se estivermos empreendendo aquilo que o Senhor está empreendendo, nós não queremos trabalhar pelo Senhor, queremos trabalhar com o Senhor. Nos permita trabalhar com o Senhor, assim como o Senhor decidiu ir para o outro lado, o Senhor decidiu ir para Gadara e colocou os discípulos no seu barco. Nos coloque na sua embarcação, nos permita viver, realizar aquilo que o Senhor está realizando na nossa geração. Em nome de Jesus, amém e amém. Assim nós encerramos essa aula prática de como fazer uma devocional de forma simples, rápida e profunda. Espero que você tenha sido abençoado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.